Sabe, a gente costuma pensar na nossa pele como, sei lá, só uma capa protetora, né? Uma barreira que separa a gente do mundo lá fora. Mas a verdade é muito, muito mais fascinante. Por baixo do que a gente vê, a pele é uma verdadeira fortaleza viva, um órgão super complexo e dinâmico que está sempre em alerta. Vamos juntos descobrir os segredos dessa fortaleza? Se alguém parasse para pensar nisso agora, qual seria a função mais importante da pele? A primeira resposta que vem à cabeça é proteção, certo? E não está errado, mas isso é só a pontinha do iceberg. A função mais crucial da pele vai muito além de ser só uma barreira física. É algo bem mais ativo e, acredite, inteligente. E aqui que a coisa fica interessante. A pele não é uma muralha passiva, esperando ser atacada. Ela é um campo de batalha ativo. É a primeiríssima e mais importante linha de defesa do nosso sistema imunológico. Um ecossistema complexo que está o tempo todo em estado de alerta. Então vamos mergulhar nessa vida secreta da pele para entender por que ela é um dos órgãos imunológicos mais vitais que a gente tem. A pele é muito mais que uma simples barreira. Ela é um posto de vigilância avançado, como se fosse uma torre de vigia, sempre procurando ameaças. E mais, ela funciona como uma central de comando, que dispara as respostas de defesa. E tem um detalhe incrível. A pele é o lar de um verdadeiro ecossistema de micro-organismos que, na verdade, ajudam a treinar nossas defesas desde que a gente nasce. Ok, para entender como essa defesa toda funciona, a gente precisa conhecer as duas grandes divisões desse exército da pele. Vamos começar pela linha de frente, a galera que chega primeiro na briga, a chamada imunidade inata. Basicamente, o sistema de defesa da pele tem duas estratégias. De um lado, a imunidade inata. Pensa nela como a resposta de emergência, super rápida, imediata, mas genérica. Do outro lado, a gente tem a imunidade adaptativa. Essa demora um pouco mais, leva dias para entrar em ação, só que ela é extremamente precisa, cirúrgica. E o mais importante, ela tem memória. É a diferença entre a polícia do bairro e uma tropa de elite super especializada. A imunidade inata é, então, como se fosse o sistema de alarme do nosso corpo. Imagina que uma bactéria conseguiu passar pela primeira barreira da pele. Pronto, o alarme dispara na hora. Ele não precisa saber os detalhes do invasor, só sabe que tem algo estranho ali e já começa a agir para conter o problema e, claro, chamar reforços. E quem é que opera esse alarme todo? Bom, são várias células. Temos os mastócitos, que disparam um alarme químico. Aí vem os neutrófilos e os macrófagos, que são tipo a equipe de limpeza pesada, sabe? Eles saem devorando os invasores. E ainda tem as células NK, as Natural Killers, que são especialistas em eliminar as nossas próprias células que foram infectadas por algum vírus. Essa galera tá sempre a postos. Certo, se a imunidade inata é esse alarme e a resposta rápida, agora chegou a hora de conhecer as forças especiais do corpo, a tropa de elite. A imunidade adaptativa, um sistema altamente treinado e preciso. Eu sei, esse esquema parece bem complexo. E ele é mesmo. O que ele mostra é basicamente o campo de treinamento super sofisticado das células T. Elas são tipo as generais do exército adaptativo. Tudo começa com uma única célula-tronco, e a partir daí elas se transformam em vários tipos de soldados especializados, cada um treinado para um tipo de combate específico. E qual é o arsenal dessa tropa de elite? Bom, os jogadores principais são as células T, que coordenam todo o ataque. Temos também as células B, que são como fábricas de anticorpos. Pensa nos anticorpos como mísseis teleguiados, feitos sob medida para um invasor específico. E talvez o mais genial de tudo, a memória imunológica. Depois que o inimigo é derrotado, o sistema cria uma espécie de cartaz de procurado e nunca mais se esquece daquela ameaça. Tá, mas como tudo isso funciona junto na prática? É assim, primeiro, o invasor fura o bloqueio da pele. Isso dispara o sistema inato, o nosso alarme. Na mesma hora, uma célula de vigilância pega uma amostra do inimigo e corre para o quartel-general mais próximo, que é um linfonodo, para mostrar para os generais, as células T. É aí que a resposta adaptativa começa. As forças especiais são enviadas de volta para a pele para uma batalha bem mais precisa e direcionada. É uma coordenação militar que funciona perfeitamente. Mas e quando esse sistema, tão poderoso e complexo, falha? O que acontece quando o exército que foi criado para nos proteger acaba atacando o próprio corpo? Aqui a gente tem dois exemplos clássicos do que se chama de fogo amigo. Na psoríase, um batalhão específico do exército, a via TH17, fica hiperativo e isso causa aquela inflamação toda na pele. Já na dermatite atópica, o problema é em outra divisão, a via TH2, que está em desequilíbrio. Ou seja,
Duas doenças diferentes, mas as duas são causadas por desregulações em partes distintas do mesmo sistema de defesa. O interessante é que, por muito tempo, a ciência olhou para essas doenças como coisas totalmente separadas, cada uma no seu quadrado, com a sua própria causa. Só que pesquisas mais recentes estão mostrando uma conexão surpreendente entre elas, algo que está mudando tudo o que se pensava sobre a imunologia da pele. Esta citação aqui resume bem o pensamento antigo. A dermatite atópica, que é um tipo de eczema, era considerada uma doença da via tipo 2. Já a alopecia areata, aquela condição autoimune que causa perda de cabelo, era classificada como tipo 1. A lógica era simples: caminhos diferentes, problemas diferentes. Fim de papo. Só que essa história está mudando. E muito. O que se está descobrindo agora é que as fronteiras entre essas doenças são muito mais borradas do que se imaginava. Doenças que pareciam não ter nada a ver uma com a outra, na verdade compartilham as mesmas rotas de ataque do sistema imune e até predisposições genéticas. Na prática, isso quer dizer que diferentes divisões do nosso exército podem estar envolvidas na mesma batalha, o que torna o quadro bem mais complexo e interligado. E por que isso é tão importante? Simples. Porque entender esses detalhes todos permite criar medicamentos muito mais inteligentes. Se sabemos exatamente qual batalhão do sistema imune está desregulado, dá para desenvolver uma terapia que age como um atirador de elite, desligando só aquela parte que está causando o problema, em vez de atacar o sistema inteiro, entende? Então, da próxima vez que alguém olhar para a própria pele, vale a pena lembrar: não é só uma capa, é uma fronteira viva e inteligente, o ecossistema inteiro e provavelmente a nossa guarda mais leal. A ciência continua desvendando os segredos dela, o que nos deixa com aquela pergunta no ar, né? O que mais essa incrível fortaleza ainda vai nos ensinar sobre nós mesmos?